Fala pessoal, hoje eu vou falar dos 5 perfumes designer que eu mais usei em 2025. Nenhum perfume dessa lista foi lançado recentemente, mas ainda assim eu não vejo muita gente aqui no YouTube falando sobre esses perfumes. O interessante é que todos esses perfumes eu conheci por forma de decante ou comprando o menor frasco vendido oficialmente pela marca. Exatamente para evitar surpresa e ter que ficar pensando em desapegar desses perfumes caso eu não gostasse deles. Então bora lá começar a lista com o quinto lugar. Em quinto lugar, tá um perfume que eu usei 5 vezes em 2025, perfume que eu falei muito bem no vídeo que eu ranquei todos os perfumes que eu tenho da Zara aqui na minha coleção. O perfume que eu tô falando é esse aqui, é o Elegantly Tokyo. Eu comprei esse frasco de 30 ml, que é o menor frasco vendido oficialmente pela Zara, mas eu já tive quase comprando o frasco de 100 ml, que é o frasco grande, algumas vezes quando apareceu em promoção no site da Zara. Mas quando tem uma coleção assim, eu acho que não faz muito sentido ficar comprando frasco de backup para quando acabar esse perfume aqui. Mesmo porque esse perfume de 30 ml eu acho que vai levar um bom tempo para eu terminar esse frasco aqui. Vou borrifar esse perfume aqui na fita agora. Colocar as notas aí na tela. Cara, é um perfume floral, né? Tem as notas aí de flor de cerejeira, lírio e jasmim. Então muita gente cheira esse perfume aqui a primeira vez e conclui rapidamente que é um perfume feminino. Eu concordo que ele é um pouco mais feminino do que masculino, mas ainda assim eu acho que é um perfume bem compartilhável. Um perfume bem limpo, um perfume bem fácil de usar também, mas ainda assim ele não projeta muito, nem dura muito na minha pele, mesmo borrifando ele 7 vezes. Eu já falei aqui no meu canal algumas vezes, em outros vídeos, eu tenho uma planilha onde coloco o nome de todos os perfumes que eu tenho na coleção, geralmente onde eu uso, qual estação é melhor de usar o perfume. Eu também escrevo quantas borrifadas eu aplico para cada perfume. E esse aqui eu escrevi lá que eu uso 7 borrifadas, do Elegantly Tokyo. Mas mesmo não durando tanto tempo assim na pele, eu ainda acho que vale muito a pena comprar esse perfume, o Elegantly Tokyo, principalmente porque a Zara frequentemente faz promoção, né? Os perfumes ficam com preço muito bom. Hoje, especialmente aqui no Canadá, vários perfumes da marca que estão com 30% de desconto. Então, são perfumes relativamente baratos. Principalmente nessa lista aqui dos 5 perfumes designer que eu mais usei em 2025, esse aqui é disparado o perfume mais barato dessa lista. Bom, além do cheiro dele ser muito bom, ele tem um preço muito bom também, esse perfume aqui é um dos perfumes mais elogiados da minha coleção. Inclusive a minha esposa, que não gosta de tantos perfumes que eu tenho aqui, esse perfume aqui ela gosta bastante dele. Inclusive esse frasco aqui já quase foi para a coleção dela. E a maioria das vezes que eu usei esse perfume aqui foi para ir para o escritório, não houve reclamação nenhuma, eu acho que é um perfume bem tranquilo. Caso você goste do cheiro dele, tenha a oportunidade de testar também. Perfume que eu recomendo bastante para o escritório. Então, o quinto perfume designer mais usado em 2025 é o Zara Elegantly Tokyo. Em quarto lugar, o perfume francês que eu usei 8 vezes em 2025, é uma marca bem conhecida que eu já falei algumas vezes aqui no canal. Eu comecei com um decante de 10 ml, depois que eu sequei esse decante, eu comprei esse frasco de 100 ml, que é o único tamanho vendido oficialmente pela marca. Estou falando desse perfume aqui. É o Hermès Bellamy. O Bellamy é um perfume clássico da Hermès. Ele foi lançado em 1986, ou seja, há 40 anos, e é um perfume que sofreu várias reformulações já desde que ele foi lançado. Tem muitos reviews, né, muitas avaliações no YouTube, pessoal comparando diferentes versões desse perfume. Inclusive a primeira versão dele lá dos anos 80 e 90. E esse perfume tem um flanker famoso, que é o Bellamy Vetiver. Eu tenho um decante de 10 ml na coleção, esse aqui. Não usei muito ainda. Mas muita gente acha, inclusive, que o Bellamy Vetiver é um perfume mais fácil de usar do que o OG, né? Do que o clássico, Bellamy. Eu tenho um outro perfume aqui na minha coleção, que muita gente chama ele de Bellamy de nicho, que é o Cajal Saulage. Frasco fosco aqui, bem bacana. Tampa pesadona também. Cara, é muito parecido. Vou borrifar o Bellamy na fita agora. Vou borrifar, olha só. Nu. Esse perfume aqui ele é muito conhecido por conta da nota de couro. Perfume que para mim é muito masculino. Geralmente, perfumes com nota de couro, que são fortes assim como esse perfume, são perfumes mais masculinos. Então
Então nota meio verde aqui também. Vou colocar na tela as notas desse perfume, as notas do Fragrantica. Muito bom, muito bom. Muito tempo que eu não uso esse perfume já. Bom, como eu disse, esse perfume aqui é de 86, e pelo que a gente vê na internet, o pessoal falando das versões mais antigas, dos anos 80 e 90, eles tinham ingredientes bem mais naturais do que a versão mais moderna, que é a que eu tenho aqui, e com o tempo eles foram reformulando o perfume, por conta de IFRA também, né, alguns limites de ingredientes eles são reduzidos com o passar dos anos, então eles têm que reformular os perfumes. A Hermès, no geral, ela é famosa por fazer boas reformulações, mas ainda assim, o pessoal vê a diferença aqui bem claramente dos primeiros frascos, né, primeiros lotes, para os mais modernos. O pessoal fala que essa versão mais moderna tem muito ingrediente sintético, comparado com os originais, né, dos anos 80 e 90. Bom, eu infelizmente nunca tive a oportunidade de experimentar as primeiras versões desse perfume, mas é meio que consenso do pessoal que tem acesso, né, que tem esses frascos antigos na coleção, eles falam que realmente os perfumes antigamente eles eram bem mais potentes, principalmente esse aqui, o Bellamy. Então eu já gosto desse frasco recente aqui, eu fico imaginando se eu tivesse acesso a um frasco antigo. Provavelmente eu ia gostar mais ainda. E o Bellamy, assim como o Zara, que eu falei aqui já no quinto lugar, eu usei esses dois perfumes aqui praticamente para ir para o escritório, e eu usei 7 borrifadas de cada. E a longevidade do Bellamy na minha pele é muito boa, não tem reclamação nenhuma. Então, em quarto lugar, com 8 usos em 2025, é o Hermès Bellamy. Meu terceiro perfume designer mais usado na coleção é um perfume que eu não tenho frasco ainda, só tenho esse decante de 5 ml, perfume que eu usei 9 vezes em 2025. Estou falando do Chanel Antaeus. Muita gente tem medo do Antaeus da Chanel, porque ele tem uma nota de castório, que é uma nota animálica, e esse perfume aqui ele foi lançado em 1981, junto com um outro perfume de uma marca conhecida também, que é a YSL. Ele fez concorrência com o Kouros, o YSL Kouros. Esse também tem uma nota animálica, só que ele tem uma nota de civeta. Então, são perfumes aí bem animálicos aí da década de 80. Bom, como eu já falei, esse perfume só tem um decante de 5 ml, e pela quantidade que dá para ver aqui, tem mais ou menos 1 ou 2 ml restantes. A maioria desses usos aqui, se não foram todos, foram na academia. Inclusive, esse perfume aqui que o pessoal fala que é bastante animálico, eu borrifei na pele para testar um dia para ir para academia, não achei muito animálico não. Então eu não sei se é um problema da nova fórmula, né, da reformulação que eles fizeram com esse perfume, com o passar do tempo. Não achei ele muito animálico não, mas eu vou borrifar ele na fita aqui agora de novo, para poder lembrar do cheiro dele. Dá até dó de borrifar na fita, né? Tem 1 ml só. Vaza tudo, que beleza. Porque uma borrifada serviu para o papel e para borrifar na pele também. É um perfume muito agradável, mas eu não vejo nada animálico aqui. Mas o que o pessoal fala é que as primeiras versões, né, mais uma vez, por conta de reformulação, as primeiras versões desse perfume aqui era bem animálico, era bem forte. E assim como esse perfume aqui, que eu acabei de falar, o Bellamy, também acho que esse Chanel, o Antaeus, é um perfume bem masculino. Vontade de comprar o frasco agora. Perfume muito bom. Não é por acaso que eu usei ele 9 vezes em 2025. Apesar de não achar esse perfume tão forte, tão animálico, eu ainda acho que o público-alvo do Antaeus vai ser um público-alvo mais velho, talvez 30, 35 anos ou mais. Pessoal que gosta muito de Dior Sauvage, ou então desse perfume aqui, o YSL Myself, eu acho que eles não vão ser muito fã desse Chanel aqui, do Antaeus. E o musgo de carvalho, que é a nota mais clara aqui na saída do Antaeus, ele traz esse ar meio retrô, assim, né? Perfumes de antigamente, dos anos 80, 90, o musgo de carvalho era assim, a nota mais clara, assim, era muito forte. Muito mais forte, na verdade, do que o musgo de carvalho aqui, mas enfim. Tem um ar assim meio retrô mesmo esse perfume ainda. Eu queria um dia ter acesso a um frasco mais antigo desse perfume para poder comparar a versão dos anos 80, 90 com essa versão mais nova. Então, em terceiro lugar, o perfume que eu usei 9 vezes em 2025 é esse aqui. Vou colocar a foto aqui do lado. Chanel Antaeus. Ó, mas muito melhor que isso aqui.
Em segundo lugar, com 12 usos em 2025, um perfume americano que infelizmente já foi descontinuado, mas que para mim era o melhor da linha masculina dessa marca, é esse perfume aqui. É o Narciso Rodrigues For Him, Eau de Toilette. Esse perfume ele foi criado pelo Francis Kurkdjian. Para quem não sabe, ele é o criador desse perfume, o Baccarat Rouge. Ele é o atual diretor criativo da Dior. Esse perfume ele foi lançado em 2007, 2 anos antes do Francis Kurkdjian criar a marca dele, que é a MFK, ou Maison Francis Kurkdjian, que é a marca aqui do Baccarat Rouge. Eu conheci o Narciso Rodrigues For Him, EDT, através de um decante de 5 ml que eu achei num site americano. E como eu já disse, esse perfume ele foi descontinuado, então ele é bem difícil de achar. E depois que eu sequei esse decante de 5 ml, eu comecei a procurar esse perfume aqui mais sério e achei um site aqui no Canadá que é famoso por vender perfume vintage, perfume mais difícil de encontrar. E como eu sequei esse decante de 5 ml, veio que o frasco aqui ele tá lacrado ainda. Tava esperando poder fazer esse vídeo para poder abrir ele aqui, né, para poder gravar. Então chegou a hora, esse frasco aqui de 50 ml, abrir ele aqui e borrifar no papel. Algumas pessoas que compraram esse perfume aqui reclamaram que o perfume estava estragado. Torcer para não ser o caso aqui. Depois eu vou olhar o lote dele aqui, tem um número aqui embaixo do lote. Vou ver que ano que ele foi feito. Tá aí. Cara, eu acho esse frasco muito bonito. Tá? Por favor, não esteja estragado. A tampa aqui é uma tampa de plástico, bem megatrefezinha. Mas enfim, não importa que esse frasco aqui é muito clássico. A cor meio de concreto molhado. Vou borrifar ele aqui na fita então. Cara, que borrifador foda. Pressurizado o borrifador. Não esteja estragado, não esteja estragado, não esteja estragado. Cara, isso é muito bom. Uau. Nossa, esse perfume é muito bom. Vou mostrar o frasco aqui de novo. Essa cor assim, meio cinza, meio cimento, meio concreto. A cor bem bacana, assim. Só esse perfume aqui, o EDT, eu acho que o EDP também tinha essa cor assim, meio cinza. Todos os perfumes da linha hoje que estão à venda ainda, ele tem um tom meio azulado, diferente tom de azul. E tem o de vetiver com almíscar, que ele tem um tom meio verde. Mas esse aqui, é disparado o frasco mais bonito dessa linha. O meu tem um defeito aqui na tampa, que ela tá meio rachada. Meio não, ela tá rachada. Mas enfim. A principal nota desse perfume aqui é da Folha de Violeta. E eu tenho vários perfumes na minha coleção que tem essa nota, que tem um cheiro parecido. Vou mostrar daqui a pouco. Mas pra mim, esse perfume aqui, ele tem meio que um cheiro de concreto molhado depois da chuva. Então essa cor cinza aqui do frasco é a cor assim, que realmente lembra o cheiro dele pra mim. Quero borrifar esse perfume na mão. Essa tampa dele é bem tosca. O borrifador dele de novo, tanto que é bom. Muito bom o borrifador, muito bom. Ele clica. Cara, é diferente do cheiro do papel. Coisa que eu já também falei aqui no canal já algumas vezes. Não acredite só no cheiro da fita. O mais importante é você borrifar o perfume, se possível, obviamente. Borrifa o perfume na pele e vê se você gosta do cheiro do perfume na pele. Sim, o cheiro é muito bom ainda, mas é diferente. Diferente do cheiro da fita. Bom, como eu disse, perfumes têm um cheiro parecido na minha coleção, por conta dessa nota, né, de folha de violeta. O primeiro perfume é esse aqui. Perfume que também já foi descontinuado. Perfume do Pharrell Williams, chamado Girl. Vou colocar uma foto aqui do lado do frasco dele. Já falei dele aqui no canal algumas vezes também. Perfume muito bom. Lembra bastante, cara. Para mim é o perfume mais parecido da coleção que eu tenho aqui com o Narciso Rodrigues. Outro perfume que lembra bastante é esse aqui, é um perfume de nicho.
É o Portrayal Man, da Amouage. Disparado um dos frascos mais bonitos que eu tenho na coleção. Outro que tem um cheiro parecido, como eu já disse, é o Fahrenheit, da Dior. Essa versão que eu tenho aqui é a versão Aqua, versão descontinuada também, mas ele também tem esse toque de essa nota de folha de violeta. Tem o EDT aqui, 8 ml dele, bastante ainda. E uma outra versão do Fahrenheit, que eu não abri ainda, que está lacrada, que é essa aqui. É a Parfum. Eu não sei ainda se ele lembra, né, por conta dessa nota de violeta, ela é forte também, igual no EDT. Eu acredito que não. Pelo que eu vi sobre esse perfume, é um perfume mais doce, né, a concentração mais forte é um perfume mais doce, mas é outro da linha, da Fahrenheit. E o último perfume com folha de violeta que lembra bastante, o Narciso Rodrigues For Him, EDT, é esse perfume da Zara aqui. É o Vibrant Leather and Violet Elixir. Perfume que eu comprei há um tempo já, uns 3 anos eu acho. Nunca mais vi para vender, depois que eu comprei esse aqui. Muito bom também. Pelo que eu percebi, a Zara, eles descontinuam os perfumes rapidamente e eles voltam com ele em frascos diferentes, mais ou menos 3, 4 anos depois. Então eu acho que esse perfume aqui tem grandes chances aí, né? Se seguir essa lógica mesmo, de 3, 4 anos, boa chance de voltar agora em 2026. Então assim como o Narciso Rodrigues For Him, EDT, já foi descontinuado, o Girl já foi descontinuado, o Aqua Fahrenheit já foi descontinuado, e esse perfume da Zara também já foi descontinuado. E antes que eu me esqueça, esse perfume aqui, quando eu tinha só um decante dele, eu usei uma vez perto da minha esposa e ela odiou. Não gostou mesmo desse perfume. Mas é meu segundo lugar, perfumes mais usados em 2015, Narciso Rodrigues For Him, Eau de Toilette. Finalmente, perfume designer que eu mais usei em 2025. Se você já acompanha meu canal, provavelmente sabe que perfume é esse que eu vou falar agora, mas se não for o caso, uma dica que eu posso dar é que é um perfume da Tom Ford, né, uma marca americana, que já foi descontinuado. É um perfume que o pessoal gosta bastante, o pessoal que coleciona perfumes. O perfume que eu estou falando agora é esse aqui, é o Tom Ford Tobacco Oud. Esse perfume aqui eu usei ele 17 vezes em 2025, em 2024 eu usei ele 11 vezes. Obviamente, né, esse frasco aqui ele tá quase todo cheio ainda. Comecei a conhecer esse perfume aqui através de um decante de 10 ml. E assim que eu sequei o decante, eu já tinha um frasco desse aqui já preparado para eu abrir. Esse aqui é provavelmente o perfume que eu mais usei nos últimos 2, 3 anos. Bom, depois que eu comprei esse frasco aqui de 50 ml, comprei no site canadense de perfumes com desconto. Depois que eles acabaram o estoque, eles nunca mais se reestocaram. Então a conversa que tinha que esse perfume aqui estava descontinuado, agora concretizou mesmo. Borrifalho aqui na fita. Bom, para surpresa de 0 pessoas, né, o nome do perfume é Tobacco Oud. As notas mais claras aqui na saída, tabaco e a nota de oud. Mas o oud aqui é uma nota forte, mas não é um oud fecal, animálico. Tem, talvez um pouco animálico, mas não é fecal. Eu tenho vários perfumes ali, perfumes árabes, que eles têm um oud fecal mesmo, tipo o Frederic Malle The Night. Perfume que é bem difícil de agradar no geral. E além dessas duas notas, de tabaco e de oud, também tem as notas aqui de whisky e a nota de incenso. Bom, apesar das notas aí, principalmente a nota de whisky, pode parecer estranho, mas eu usei esse perfume aqui principalmente para ir para o escritório, para ir para o trabalho. Só dei uma maneirada na quantidade de borrifadas. Então, quando eu tinha um decante, né, o decante ele sai menos perfume cada borrifada. Eu usava 5 borrifadas com decante. Com esse frasco aqui agora, vou voltar a usar ele agora que está frio aqui de novo. Provavelmente eu vou usar aí 3 borrifadas. 3, 4 no máximo. Não dá para usar 5 borrifadas do frasco, não. Muito forte para o escritório se for 5. Oh. Cara, por que a Tom Ford descontinuou isso aqui, cara? Bom, a minha esposa bizarramente gosta do cheiro desse perfume, tabaco, oud e whisky. E ela gosta do cheiro. Ela não gosta de nenhum desses 3, para início de conversa. Não sei como que ela gostou do cheiro desse perfume. Enfim. Bom,
O Tobacco Oud é um dos queridinhos aí da comunidade perfumista, o pessoal que coleciona, que gosta de perfumes, que gosta dos perfumes da marca da Tom Ford. Muita gente pede para voltar 2 perfumes da marca, para eles voltarem a vender. Um deles é esse, é o Tobacco Oud, e o outro, vou colocar o frasco aqui do lado, é o Plan Japonais. Mas o pessoal faz petição, o pessoal tenta convencer, né, a Tom Ford a voltar a vender. Muito difícil. Mas eu acho que o Plan Japonais ele é mais hypado ainda do que esse perfume aqui, do que o Tobacco Oud. Um pouco antes de gravar esse vídeo aqui, eu vi no Fragrante que um dos perfumes similares ao Tobacco Oud é um perfume nacional, um perfume brasileiro, chamado Essencial Mirra, da Natura. Então se você viu recentemente esse perfume aí à venda pela Natura, deixa aqui nos comentários que eu tenho curiosidade para experimentar esse perfume. Se eu for no Brasil e achar ele para vender, acho que eu vou comprar ele para servir de backup desse aqui. Se ele for bom, né? Se tiver a amostra lá para poder testar. Deixa nos comentários também se você tem esse perfume da Natura, o que você acha dele. Então, em primeiro lugar, perfume designer que eu mais usei em 2025, Tom Ford Tobacco Oud. Cara, esse perfume é muito bom. Bom, esses foram os 5 perfumes designer que eu mais usei em 2025. Deixa aqui nos comentários aqui embaixo se você quer ver uma versão agora dos perfumes de nicho que eu mais usei em 2025. Esse perfume da Tom Ford, o Tobacco Oud, que eu usei ele 17 vezes. Esse aqui. 17 vezes é bastante para um perfume, né, quando tem uma coleção grande, mas ainda assim tem um perfume que eu usei mais do que 17 vezes em 2025, um perfume de nicho. Então se você acompanha meu canal aqui também, pode ser que você saiba que o perfume é esse, é um perfume de uma marca britânica. Deixe nos comentários aqui embaixo também se você tem um chute aí para dar. Qual que é o perfume de nicho que eu mais usei em 2025. Deixa uma curtida, deixa uma hypada se for possível, deixa um comentário aqui embaixo, eu respondo todos os comentários que eu recebo aqui no meu canal. Isso tudo ajuda o YouTube a divulgar os vídeos para mais pessoas. Assine meu canal caso não tenha assinado ainda, completamente de graça, não paga nada. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.